Shalom, pessoal. Chag Purim Sameach. Purim é a festa onde aquilo que tentaram fazer contra o povo de Israel acabou se transformando contra os inimigos do povo de Israel. Houve uma vitória maravilhosa relatada no livro de Esther. E é um livro especial, onde conta a ousadia de mulheres que se levantam para fazer o seu papel merecido em função da posição de liderança que elas tinham, cada uma dentro de uma situação, cada uma dentro de um momento de crise. Então, nós temos o nosso time de comentaristas fazendo esta avaliação e falando um pouco sobre a importância da mulher, já que Purim coincide este ano com o Dia Internacional da Mulher, mostrando a valentia das mulheres em situações diferentes. No primeiro momento, nós temos Esther, que foi colocada como rainha e teve a oportunidade de se levantar contra os inimigos de Israel. Era uma crise séria, havia um perigo de extermínio do povo. E Esther soube se colocar com a sua liderança para fazer aquilo que tinha que ser feito, independente da sua situação. No segundo momento, nós temos Ana, a mãe do profeta Samuel, numa crise de casamento. Ela precisava um filho porque ela estava humilhada. E ela recorreu com todas as suas forças ao Eterno para ir em busca dessa sua bênção, ter um filho. E é o profeta Samuel que ela gera nesse momento de desespero. No terceiro momento, nós temos Yochebed, a mãe de Arão, de Moisés. Também no momento de crise, ela tinha que sacrificar o seu filho, era a ordem do faraó, ela não podia manter esse filho. E o que ela faz? Ela ousa se levantar contra a situação e faz aquilo que ela podia fazer. Protege seu filho e joga ele como tinha sido instruído pelo faraó. Só que esse filho tinha uma tarefa maior, libertar o povo da escravidão do Egito. E no quarto momento, nós temos Ruth. Ruth é uma moabita, já não é do povo de Israel, mas que pela sua presença, depois de ter perdido o sogro, o cunhado e o marido, resolve acompanhar a sua sogra no caminho de volta para Israel. E a ousadia de Ruth transforma ela em heroína e antecessora do rei Davi. E entra na linhagem de Yeshua HaMashiach. Aproveitem esse nosso especial. Tenho certeza que vocês vão se emocionar com as histórias que estão sendo contadas. A cada um de vocês, Chag Purim Sameach. Shalom, pessoal! Hag Purim Sameach! Hoje, dia 6 de março, dia 14 de Adar, a gente comemora o Purim. E o que é o Purim? O Purim é uma festa que não está descrita em Levítico 23, mas é uma festa super importante que a gente vai falar. E hoje, eu, Adriana Lanhada de Alencar, estou aqui com as minhas queridas Wanda Strabosniak, Zilda Zivian e Natália Brandi. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês, já agradecendo vocês pela audiência. Purim. Purim conta a história de Esther, que é uma mulher virtuosa. E por que que ela é uma mulher virtuosa? Porque ela obedeceu a Deus. Primeiro, um detalhe bem importante que eu encontrei no livro de Esther. Em nenhum momento se menciona o nome de Deus. Mas, em todo tempo, é uma história de luta para permanecer o povo de Deus. E Deus deu uma estratégia para Esther, para que ela pedisse para que o povo orasse e jejuasse por 3 dias. E com isso, Deus fez cair tudo aquilo que Amã tinha planejado contra Mordecai, contra o povo de Deus. Inclusive, eu vou ler aqui um versículo, que é Esther 4,16, que diz o seguinte: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer,
morrerei. Então ela, assim, venceu o medo dela de provar, de dizer para o rei que ela era judia, porque até aquele momento ele não sabia. Ela teve que assumir aquilo que ela era, e ela, depois do jejum e da oração, entrou em contato com o rei, mostrou tudo, e o rei deu razão para ela, e quem morreu, na verdade, foi Amã, né, pessoal. E assim, Esther então teve uma virtude muito importante, ela teve fé, ela orou e ela jejuou, e assim como muitas mulheres da Bíblia também, né. Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres, e a gente aqui, nós mulheres, estamos falando um pouquinho das mulheres da Bíblia, e Esther então uma delas, né. Então, apesar do Purim não estar em Levíticos 23, é uma festa importante, porque a gente deve lembrar, é estatuto perpétuo também. Nós devemos nos lembrar e nos alegrar, e a gente festeja, às vezes muitas mulheres se vestem como se fosse Esther, para relembrar tudo isso que aconteceu e relembrar que estamos aqui graças àquilo que Esther fez e graças a Deus, não é mesmo? Então eu vou passar agora a palavra para minha querida Wanda, e ela vai conversar um pouquinho com vocês. Olá, gente. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar, por que eu escolhi a Ana? A Ana é uma mulher virtuosa, é uma mulher que foi humilhada. O marido amava ela mais do que qualquer coisa, e naquela época o homem podia ter duas esposas e a outra tinha filhos e humilhava. E ela então resolveu chorar, chorar, chorar para Deus. Ela não chorou para o amigo, para o marido, ela foi chorar. Chorou, chorou, chorou. E aí teve o Eli, que viu ela chorando e ela já não tinha mais lágrimas. Ela só falava com Deus: Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, eu vou dar esse filho para ti. E o Eli, que era o sacerdote, falou para ela assim: Mas você bebeu? Você tomou vinho, cerveja? Ela falou: Não, não, senhor. Eu estou conversando com meu Deus. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, conversar. E eu escolhi ela porque eu tive o mesmo problema, eu queria um filho. E muitas vezes fui descorajada até pelo marido. Falou assim: mas quantos médicos você vai? Eu falei: vou em todos, eu quero um filho que Deus vai me dar. E eu pedi um filho de Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente chora aos pés de Deus, pede para Deus, e Deus dá força, dá sabedoria e dá aquilo que a gente quer, realmente quer. E de repente era até um teste, porque Deus testa a gente. É depois de batalha que vem vitória. E uma das coisas que eu gostei muito é no Salmo, Tefelim 6:6, que ele diz, um minutinho, vou pôr o óculos. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Quer dizer, não é um choro de, ai, chorei porque tô dói. Não, é um choro da alma. E Deus ouve a gente. Esse choro que Deus ouve, ele vai dar vitória. Então, para todas as mulheres que querem alguma coisa, que não é só filho, cada um com seus problemas. Assim como a Esther salvou o tio, salvou todo o povo, que venham mais mulheres com choro de verdade, porque Deus vai dar alegria no coração de cada um. E agora eu vou convidar a minha amiga querida Zilda para falar um pouquinho mais. Oi, pessoal, que alegria poder juntar as 4 mulheres do programa do Israel no Caminho, não é? É tremendo, e nós estamos podendo exemplificar mulheres exemplares, não é?
inspiradoras, mulheres que têm temor, dignidade, fé, confiança, esperança. E nós, como mulheres, temos experiências vivas com o Senhor, não é? E a palavra, ela nos fortalece, não é? A gente reconhece toda a nossa caminhada como mulheres, às vezes, muitas vezes ainda não certo, não é? Mas a gente tem no nosso coração um vazio, não é? E que só pode ser completado com o amor de Deus. E eu separei para falar de Joquebede, né? Ela é tão assim simples, não é? O testemunho de Joquebede, mas tão forte, né? Ela é uma mulher da tribo de Levi. Ela deu à luz a um filho e numa época muito difícil, porque o faraó tinha dado ordem às parteiras, o faraó do Egito tinha dado ordem às parteiras para matar todo menino hebreu. E as parteiras, como elas temiam a Deus, elas falaram, não, né? E aí o faraó ele ordenou a todo o povo lançar ao Nilo todo menino recém-nascido, né? Então, me reflete forte porque eu sou vó recente, não é? E realmente, né, uma situação dessa, nossa, que coisa absurda uma situação dessa, meu Deus, não é? Então, a gente vê que ela pode ficar 3 meses amamentando o seu bebê, esconder o seu bebê com ela, e depois já não deu mais para esconder. E aí ela se encheu, né, de fé, de coragem, não é? De confiança, não é? De amor, de entrega, não é? E colocou o seu bebê, não é? Num cestinho, né? Um cesto formado por junco e o vedou com piche e betume e colocou o seu menino ali e colocou à margem do Nilo. A filha do faraó o adotou e deu o nome de Moisés, que significa porque eu o tirei das águas. Então, é muito forte, não é? E depois tem todo o transcorrer da história maravilhosa, porque a sua irmã acompanha, vê aonde que o nenê foi parar, né? E dá oportunidade para a filha do faraó dizer você não tem, né? Não tem leite, né? Será que não seria interessante eu poder levar para uma mulher que tenha leite para esse bebê? Né? Então, olha os planos de Deus sobre essa vida, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, a Joquebede é o exemplo de força e dignidade, é o exemplo de mulher temente a Deus, é o exemplo de fé, porque ela reconhece o plano de Deus, é um exemplo de entrega, confiança em Deus, para as situações, né, da vida, não é? A experiência dela como mulher, como representante, um pilar dentro daquela família, não é? Ela entende que existe algo maior com a vida daquela criança, não é? E o exemplo de amor, porque quem entrega só pode ter amor, né? Uma pessoa, uma mulher que não tem esse amor, não é? Ela não pode fazer essa renúncia e essa entrega para algo maior e confiar que Deus tem um plano com tudo isso. E a gente, não é? Em Êxodo, nós temos, não é? O que significou a vida de Moisés, não é? E o significado da Joquebede, daquela família, uma família sacerdotal. Não é? Então, agora eu passo para minha querida Natália. Amém?
Amém. Shalom, pessoal do Israel do Caminho. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com as minhas amigas. É a primeira vez que eu vou gravar com elas e eu fico muito honrada em estar falando bem no Purim, né, sobre as mulheres da Bíblia. E eu escolhi uma mulher que eu acho que ela é muito importante em questão assim de lealdade, infidelidade com o Senhor, né, com o povo de Israel, com todas as coisas, né, que é Ruth. E porque Ruth ela não era uma mulher israelita, e assim como eu também não sou. E eu acho que ela acabou ganhando assim o seu lugar, né, o seu papel na Bíblia, né? Ela era a bisavó de Davi, né? Ela foi uma pessoa muito importante porque ela faz parte da genealogia de Cristo. E ela acabou ganhando esse lugar. Eu acho que Deus viu o coração dela justamente por isso, porque quando o seu marido morreu, ela podia ter deixado a sua sogra Noemi, né, ter ido voltado para a casa de seus pais, e não, ela decidiu honrá-la, né? Então, esse é um princípio muito forte para a gente, que é a honra. E Ruth honrou Noemi, né, sua sogra, e ela permaneceu com ela até o versículo mais importante, acho que de toda a história de Ruth, né, do livro de Ruth, é o Ruth 1,16, que diz: Disse, porém, Ruth, não insistas para que te abandone e deixar de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali eu pousarei, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, quando ela diz isso, ela declara, né, diante do Senhor que ela faz parte do povo do Senhor. E isso fez, né, o coração de Ruth, ela foi uma pessoa que sempre trabalhou, né, ela veio de famílias que tinha honra, né, que tinha bens, e em momento nenhum ela deixou, né, se desanimar, e ela trabalhou para cuidar da sogra dela. Ela nunca deixou nada assim sair do seu caminho, e é isso que eu vejo em cada mulher, e eu desejo para cada mulher que vai assistir esse nosso vídeo, é que a gente possa ser, sim, uma mulher forte, uma mulher trabalhadora, uma mulher fiel, né? Uma pessoa que a gente possa ter lealdade com as pessoas, integridade, ser amorosa, né? Como Ruth era, que foi isso que fez conquistar o coração de Boaz, né? Boaz viu o coração de Ruth e seguir a fidelidade do Senhor, né? Com o seu povo, com a sua palavra, né? Com os seus mandamentos. Então, que todas nós possamos ser um pouco de Ruth, né? E que nesse Dia da Mulher, que a gente seja lembrada como isso, mulheres né? Que trabalham, que são fiéis, que são amorosas, que cuidam das suas famílias. E é isso que eu desejo para cada uma do Israel no Caminho, para cada uma de vocês, youtuber espectadoras. Fico muito feliz de estar participando. E agora é o start, né? Vamos nessa. E agora é Quadri, para ela estar encerrando aqui com a gente. Muito bem, eu só queria dizer que a Natália, ela é a primeira vez que ela aparece, mas ela está com a gente desde o início, ela faz um trabalho super bonito de editar, de postar os vídeos, de compartilhar, então ela está com a gente desde o começo, obrigada, está convidada a participar agora sempre com a gente, e a gente espera que você, YouTube espectador, tenha gostado, e que de alguma forma essas mulheres da Bíblia te inspirem, e que a gente possa se aproximar cada vez mais do eterno, que é esse o objetivo, não é? Muito obrigada, um Hag Sameach para todos. Tchau, tchau, Amém. pessoal. Reg Purim Sameach. Hatzpurim Sameach.